Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso de interpretação dos sonhos. Nesse módulo você vai aprender sobre as fases do sono, sobre os estágios dos sonhos e também vai entender um pouco mais sobre o porquê que nós alucinamos enquanto nós dormimos. Quando nós dormimos, a nossa mente atinge 5 fases diferentes do sono. A primeira fase ela dura de 5 a 10 minutos e ele é o que nós conhecemos hoje como transe hipnótico. Ou seja, a primeira fase do sono é basicamente um transe, é aquele estado do vigília que você começa a ficar sonolento e começa a dormir. Nesse estado é bem comum aquela sensação de queda para trás e coisas do gênero, é porque a gente está nessa primeira fase do sono. Depois nós temos a segunda fase do sono, que já é o sono começa a pesar um pouco mais, né? Você já começa a ter um relaxamento muito grande, a sua respiração já muda e tudo mais. Na terceira fase você já vai para um sono pesado, ou seja, já é mais difícil de acordar uma pessoa nesse estado, né? O corpo dela fica extremamente relaxado. Caso ela seja acordada nesse estágio, ela está meio grogue, ela não está entendendo direito o que acontece, né? Ela vai demorar de um tempo até conseguir voltar a si. Já na quarta fase, é um sono muito profundo. Nesse estado, é quando o nosso corpo realmente descansa, se livra daquilo que está atrapalhando ele, a nossa mente também se sente muito bem, né? Essa quarta fase, muito profunda, muito difícil de conseguir acordar alguém nesse estado. E por último, que não é chamado de quinta fase, mas é chamado de estado REM, né? Que é o que? É o Rapid Eye Movements, que é os olhos, eles começam a tremer. Quem sabe de hipnose conhece um pouco esse estado, quando alguém está em transe hipnótico, também fica com esses olhos mexendo. O que significa com esses olhos mexendo? Que a pessoa está sonhando. Então esse estado do estado REM é o estado de sonhos. Todas essas 5 fases, no caso as 4 fases mais o REM, acontecem em cerca de 90 minutos. Certo? Então, cada 1h30, esse ciclo finaliza e começa novamente. Só que, depois da primeira vez que a pessoa dormiu, ela não precisa mais da primeira fase, certo? Porque, afinal, ela já dormiu, não precisa fazer essa transação. Então, a partir daí, a partir do segundo ciclo, a primeira fase é eliminada e as outras fases vão se estendendo. Então, a segunda fase fica mais extensa, a terceira aumenta um pouco mais, a quarta, mas a principal fase que vai se expandindo é o REM. Quanto mais novos ciclos a gente tem dessas fases, maior é o espaço do REM, até por vezes diminuindo a segunda ou a terceira fase. Ou seja, se você tem uma noite completa de sono, muito provável que você passe 5 vezes por esse ciclo, no mínimo. O que muita gente não sabe são que esses ciclos são muito importantes também para os sonhos e para a interpretação desses sonhos. Porque cada um desses ciclos é o que nós consideramos de estágios de sonhos. O primeiro estágio, ou seja, os primeiros 90 minutos, é o que a gente chama de estágio superficial. Ou seja, assim que nós dormimos e a nossa mente começa a fazer o processamento, é o estágio superficial por quê? Porque ela começa a eliminar toda aquela porcaria do nosso dia a dia. Então assim, é nessa fase que você tem um sonho, por exemplo, de um filme que você assistiu, um filme de terror. É nesse primeiro estágio que você começa a sonhar com isso. Há um jogo que você está jogando e você começa a sonhar que está dentro desse jogo, ou seja, a primeira fase ali, são as coisas superficiais realmente, é por isso que leva esse nome, estágio superficial. Por quê? Porque elimina tudo aquilo que não importa. Isso é muito importante na hora de interpretar um sonho, que você vai perguntar para a pessoa, olha, esse sonho foi no começo da noite, foi no meio ou foi mais para o final da noite? Porque se foi bem no começo da noite, não tem necessidade de interpretação, porque simplesmente o sonho não faz sentido realmente. Tá? Basicamente, é um monte de porcaria que a mente foi absorvendo durante o dia e ele vai lá e elimina nesse primeiro estágio. Eliminando toda essa porcaria, toda essa superficialidade do primeiro estágio, nós vamos para o segundo estágio, ou seja, o segundo ciclo das 5 fases. Nós consideramos então o segundo estágio, que é chamado de pré-cognitivo. Mas não tem nada a ver com previsão de futuro, tá, pessoal? A gente chama de estado pré-cognitivo, que é realmente esse estágio onde a mente começa a processar as informações e começa a resolver os problemas. Ou seja, é nessa fase que a mente começa a pegar as peças e realmente, olha, essa peça de informação vai nesse quebra-cabeça, essa peça de informação vai nesse quebra-cabeça. E a partir dali, ela começa a resolver esses quebra-cabeças mais simples do início. Então ela vai pegar essa peça, coloca aqui. Ela pega essa segunda peça, coloca aqui. Ou seja, nesse estado é que ela começa a resolver esses problemas e tudo mais. Então assim, é ali que normalmente a gente consegue resolver soluções. E é nessa fase principalmente que acontece a nossa mudança de crenças. Então assim, depois de um tempo, com muitas peças sendo colocadas no mesmo sistema de crenças, no mesmo quebra-cabeça, quando a gente coloca mais informações, mais peças
que modificam a maneira que a gente interpreta esse quebra-cabeça, aí sim a gente tem uma mudança de crenças, ou seja, aumenta a autoestima, por exemplo, aumenta a confiança, ou seja, as peças novas que são colocadas, é nesse estágio que as crenças começam a ser modificadas. Ou seja, se a gente conseguir interpretar um sonho desse estágio, é um sonho muito importante, que mostra exatamente o que a mente, qual é o sistema de crenças que está sendo modificado ali para a gente resolver esse problema. Esse estado pré-cognitivo são resolvidos vários problemas ao mesmo tempo. Ou seja, depois que a mente já colocou todas as peças do quebra-cabeças, alguns se resolveram, alguns ainda não estão se resolvendo, né? Alguns ainda estão em fase de entender o que está acontecendo e tudo mais, finalizou esse estado, a gente chega na fase REM, ou seja, a fase de sonhos. Por que a gente sonha? Por que a gente alucina durante a noite? É muito simples. Imagina que cada peça é uma peça de informação que veio do exterior para o seu interior. Ou seja, você visualizou alguma coisa, você ouviu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, se transformou nessa peça que vai no quebra-cabeça. Vamos a, por exemplo, o seguinte. A pessoa escutou alguma coisa, ou seja, o movimento do ar vem, entra pelos ouvidos, vibra o tímpano, que joga informação para o cérebro, que tem a parte da neuroquímica, que quando essa neuroquímica ela faz uma química, né? Ela cria o quê? Um pulso elétrico que vai pelo cérebro. Ou seja, a nossa sinapse, a nossa mente e tudo mais, ela é coordenada por pulsos elétricos. Ou seja, a nossa mente gera energia. Então, durante a noite, resolvendo esse quebra-cabeça, né, que a gente precisa resolver, a nossa mente ela está colocando literalmente energia nessas informações. Então, aquilo que está incomodando você está literalmente usando energias para resolver aquilo. Então, enquanto a sua mente está dormindo, aquele quebra-cabeça são energias, ou seja, pulsos elétricos que estão sendo colocados ali para resolver isso. Quando a mente consegue resolver aquilo, ou consegue, no mínimo, finalizar as peças daquele quebra-cabeça para, bom, por hoje está resolvido, né? Não de que não encontrou a solução, mas já resolveu por hoje, pelo menos, com as peças que a gente recebeu, ela precisa se livrar dessa energia. Como que ela faz para se livrar dessa energia? Sonhando. O cérebro precisa eliminar essa energia que está sendo gasta em cima desse quebra-cabeça. E essa energia simplesmente não pode se dissipar, se eliminar. Ela tem que ser eliminada de uma maneira diferente. Ou seja, ela sai da mesma maneira que ela entrou. Vou usar um exemplo para vocês. Digamos que esse quebra-cabeça está falando sobre o seu trabalho. E você está com problemas com o seu chefe. Ou seja, tem uma peça muito importante nessa quebra-cabeça, que é o seu chefe. E essa peça foi colocada pelo seu chefe. Então, quando você viu e ouviu o que o seu chefe falou, essa peça foi colocada na sua mente e durante a noite você coloca essa peça nesse quebra-cabeça. Então, finalizou essa peça, o quebra-cabeça precisa eliminar essa energia para dar lugar amanhã para outra, ou seja, ele precisa limpar o nosso subconsciente, que nem na bolsa de valores que eu falei para vocês. Então, esse ato de resolver esse problema e essa energia ser dissipada, né, ser eliminada, é com a bolsa de valores lá limpando aqueles papéis. Ou seja, a energia ela tem que sair da mesma maneira que ela entrou. Se o que está afetando vocês é o seu chefe, por exemplo, você não vai sonhar que está cortando uma árvore, porque a árvore não simboliza toda aquela raiva, toda aquela angústia, tudo aquilo que você está passando com o seu chefe. Então o seu chefe é o que realmente representa esse símbolo. Então é por isso que às vezes você sonha que você está cortando o seu chefe, ou que está acontecendo uma coisa muito ruim com o seu chefe. Você não vai sonhar com uma árvore ou com um simbolismo muito louco e tudo mais. A sua mente vai trazer um símbolo que representa aquele sentimento. E muitas vezes, para trazer esse sentimento, precisa trazer a pessoa de verdade que causa esse sentimento. Então é por isso que às vezes a gente sonha com o nosso chefe, por exemplo, ou sonha com alguma coisa do gênero. Então, depois vocês aprender um pouco mais sobre por que a gente pensa sobre sonha com chefe do passado, colega de agora, misturado com lugar, na parte de cronologia, tá? Que vai ser um próximo módulo nosso. Mas é só para você entender agora como que essa energia é dissipada. Vamos lá, recapitulando. Então a mente recebe, né, essa informação, transforma em pulso elétrico. Esse pulso elétrico é usado para resolver o problema é resolvido, ou seja, não encontrado uma solução, mas as peças, né, são colocadas ali. A gente precisa eliminar esse quebra-cabeça para deixar o chão limpo, para a gente conseguir trabalhar. Então como que ele elimina essa energia que está sendo gasta? Sonhando, representando cada peça daquilo que está ali. Ou seja, você não vai sonhar com alguma coisa que a sua mente não esteja trabalhando naquele momento. Então isso é muito importante para você saber. Se você sonhou com alguma coisa nesse estágio, significa que a sua mente está trabalhando naquilo, mesmo que o seu consciente não esteja percebendo isso. Terminando então esse segundo estágio, né, que é o pré-cognitivo, nós vamos para o terceiro estágio, que é o estágio que nós chamamos de desabafo. Bom, deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês. Esses nomes, superficial, pré-cognitivo, desabafo, são nomes criados, tá, para o pessoal que está aí desenvolvendo essa parte de teorias dos sonhos. Não significa que é um nome científico para isso e tudo mais, tá, pessoal? Se vocês quiserem usar outros nomes,
na hora de tratar os clientes de vocês, não tem problema nenhum. Já as fases do sono, não. As fases do sono são realmente isso, cientificamente falando. A gente foi constatado através de estudos e cada uma dessas fases serve para exatamente o que eu falei para vocês. Voltando então para a fase de desabafo, bom, a sua mente resolveu todos aqueles quebra-cabeças complicados, né, chatos e tudo mais, mas mais simples, né, das situações do dia a dia. Agora, ela limpa a mesa, você tem os sonhos, né? E agora ela vai pegar aquilo que é o mais importante. Sabe aquele quebra-cabeça difícil de 5.000 peças que você tem em casa e que você precisa de uma mesa gigante para resolver ela, né? Porque você não tem como resolver em outro lugar? Ou seja, somente precisa limpar todos os quebra-cabeças menores para tratar esse quebra-cabeça maior. Ou seja, uma coisa que realmente influencia muito na sua vida, né? Não é uma situação corriqueira, às vezes é um sistema de crenças muito grande que importa muito para você. Pode ser uma crença de família, pode ser uma crença de trabalho também, depende se o trabalho for muito importante para a pessoa. Pode ser uma crença relacionada à sexualidade dessa pessoa. Esse estágio do sonho, nessa parte de desabafo, é uma parte onde a gente vai resolver aqueles problemas mais casca-grossos, mais difíceis realmente. E funciona exatamente da mesma maneira que os outros, né? Ele começa a resolver esse problema, vai colocando as peças ali e tudo mais. Cada peça colocada, cada energia que nós dedicamos àquele quebra-cabeça, precisa depois de um tempo ser eliminada. Nesse estágio de desabafo, é muito importante a interpretação dos sonhos, porque essa parte é um sonho muito importante que a pessoa está tendo, muito importante mesmo. Não que no estado pré-cognitivo não seja, mas nesse estado aqui alguma coisa está afetando a vida dela como um todo, não apenas situações corriqueiras do dia a dia. Não está tentando resolver um problema, um problema no trabalho, um relatório que está atrasado, dificuldade na escola. Não, é um sistema de crenças muito maior, muito mais abrangente, né? Talvez como ele se enxerga como pessoa, como ele se enxerga representando a sociedade, ou seja, realmente um problema existencialista, digamos assim, né? Uma coisa realmente que está incomodando ele de verdade. Então acaba que nesse estágio a mente ela não se foca em vários quebra-cabeças, ela se foca em apenas uma coisa que realmente está incomodando ela. Bom, se você percebeu agora, a gente está no terceiro estágio. Eu falei que normalmente por noite as pessoas têm 5 estágios, né? Ou seja, elas dormem, repetem as fases 5 vezes. Então o desabafo é o terceiro. A partir do quarto, o desabafo ele vai se repetindo. Ou seja, a mente pega um outro quebra-cabeça ainda mais importante, ou ainda tão importante quanto o primeiro, e vai resolvendo. E na próximo ciclo, ele pega um outro quebra-cabeça grande e vai resolvendo. Ou seja, os sonhos que acontecem mais no final da noite, ou seja, próximo de você acordar, são muito mais importantes do que os sonhos que você sonha no início da noite. Por quê? Exatamente por isso. A mente vai eliminando o superficial, vai pegando, agora isso aqui é o que importa. E é por isso que os sonhos no começo da noite são menos importantes do que os sonhos no final da noite, quando você está próximo a acordar. Porque quando você começa a sonhar, quando você começa a dormir, você tem os sonhos superficiais. Ou seja, aquilo que realmente não importa. Coisas que são influenciadas por algo que você viu, por algo que estava acontecendo um pouco antes de você dormir, então você tem esses sonhos superficiais. Depois começa a parte de resolver problemas. Pô, briguei com a minha mãe, fiz isso aqui, tô mal no trabalho, preciso entregar isso, preciso entregar aquilo, e a mente começa a resolver isso. Pode ser que o terceiro estágio, né, o terceiro ciclo, seja novamente pré-cognitivo. E os próximos sejam de desabafo. Que o desabafo não, isso aqui realmente está me incomodando. Será que eu sou feliz? Será que a minha família? Ou seja, uma série de coisas. Será que a minha sexualidade é essa mesmo? Ou seja, um problema que realmente está afetando a vida dele como vida mesmo, e não uma coisa pontual. São esses 3 estágios que existem durante o sono, e eles podem se repetir ou não. Então pode acontecer. Normalmente superficial ele não vai se repetir, tá, pessoal? A não ser que realmente tenha muita besteira aí no seu dia a dia, o que eu duvido muito. Mas então, o primeiro estágio ali, normalmente ele só acontece uma vez, o superficial. A segundo, pré-cognitivo, ele pode acontecer 1 ou 2 vezes, ou seja, você tem muito problema para resolver, 2 ou 3, ou até mesmo 3 vezes, né? Então às vezes acontece de pré-cognitivo, e aí o último ciclo, que vem o ciclo de desabafo, que é realmente aquele problema grande que você está enfrentando e que você precisa resolver. Então pode acontecer de uma noite você ter um superficial, 3 pré-cognitivos e uma sessão e um de desabafo. Ou numa noite você ter um superficial, 2 pré-cognitivos e 2 de desabafo. Talvez você esteja pensando, olha, mas é tão difícil saber se sonhei no começo, se sonhei no meio, se sonhei no final. Na verdade, isso também é questão de treino, tá, pessoal? Depois de um tempo que o cliente vai começando a anotar, ou se você mesmo já começou a anotar os seus sonhos e tudo mais, você vai percebendo que fica mais fácil perceber, olha, isso eu sonhei no começo da noite, porque o sonho está um pouco mais se esvaindo, né? Ele está um pouco mais fraco, e esse aqui eu sonhei agora porque realmente ele está muito mais forte, está muito mais intenso para mim. Ou seja, vai ensinando a mente a entender melhor se o sonho foi superficial, se foi pré-cognitivo, se ele foi mais um sonho de desabafo. Você vai também conseguir identificar pelos elementos desse sonho se ele realmente é um sonho mais pré-cognitivo ou se ele é um sonho realmente de desabafo ou se ele é um sonho superficial.
Mas como é que a gente vai descobrir tudo isso? São 7 perguntas que nós vamos fazer para o nosso cliente para a gente conseguir descobrir e conseguir interpretar esse sonho. A primeira pergunta é: em qual estágio dos sonhos aconteceu o seu sonho? Ou seja, ele vai ser treinado para descobrir isso. Você acabou de descobrir a importância de cada um desses estágios e essa vai ser uma pergunta muito importante que você vai fazer na hora de interpretar um sonho. A segunda pergunta que você vai fazer para o seu cliente é: esse sonho ele foi psicológico ou ele foi fisiológico? E a terceira pergunta que você vai fazer para o seu cliente é sobre o tempo. Por que você sonhou com a sua professora do segundo ano, com seus colegas do ensino médio, juntamente com a sua namorada da faculdade? Por que todas essas 3 pessoas aleatórias apareceram no seu sonho? Você vai ajudar ele a descobrir isso, mas somente no próximo módulo. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar no 4º módulo do curso de interpretação de sonhos. Sonhos fisiológicos e sonhos psicológicos e também cronologia durante os sonhos. Espero que você tenha gostado desse módulo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para continuar acompanhando o meu curso completo de interpretação dos sonhos, para também acompanhar o meu curso completo de hipnose grátis que eu estou disponibilizando aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.